Boa noite, meu nome é Aldonir, sou de Penha, Santa Catarina. O Lucas, meu irmão Lucas, pediu para que eu enviasse uma palavra para o canal dele, levando a palavra. E eu queria ler um texto da Bíblia que está em Isaías 55, 8 e 9, que diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Essa palavra fala ao nosso coração porque Deus ele traz algo, né, sobre cada um de nós através de Cristo Jesus. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele morreu e ressuscitou, ele venceu a morte. Então Jesus Cristo está vivo, ele vive e reina, né? Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele tem algo que ele quer que nós venhamos a conhecer, que é ele, que é quem nós somos nele, o caminho que ele tem para nós, os pensamentos que ele tem sobre nós. Então, eu creio assim que todo aquele que é atraído por Deus através de Jesus Cristo, e Jesus ele o alcança para você começar a viver o Evangelho, a primeira coisa que nós precisamos entender é que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, nem os nossos caminhos, né, são os caminhos de Deus. Somente Jesus Cristo tem o caminho e o pensamento de Deus para o que Deus tem para um novo tempo, para o que é novo e o que Ele faz novo, né? 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, em Jesus Cristo, tudo se faz novo, e também os nossos pensamentos sobre quem nós somos e o que Deus é e o caminho que Deus tem para nós caminharmos, trilharmos, né? E essa palavra ela falou ao meu coração no começo da minha caminhada com Cristo, e eu tomei essa palavra como a expressão da religião, né? De estar ligado em Cristo, estar ligado em Deus através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, e poder entender o que Deus pensa. 1 João 5,9 diz: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, vem através do seu Filho Jesus Cristo. Então Jesus Cristo ele tem um conhecimento, um testemunho que não é mais de homem, que é de Deus, e esse testemunho vem através de conhecermos a Jesus, de conhecermos quem Jesus é e o que Ele tem para nossas vidas, para nossa história, como um caminho de vida, né? Porque Ele é essa vida, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que você possa conhecer os pensamentos de Deus sobre você, os pensamentos que Deus tem sobre a sua vida, sobre a sua história, e dar espaço para que Ele realmente habite a sua vida, o seu coração, e Ele dê um novo rumo, uma nova história, uma nova direção. Eu lembro que quando eu cheguei para Jesus, era um tempo de trevas, e quando eu fui atraído por Ele, algo brilhou em minha vida e começou a transformar minha história, minha casa, meu trabalho, todo lugar onde eu ia, eu estava sendo transformado pela presença dEle, pela glória dEle, pelo conhecimento que Ele tinha. E isso é que nós precisamos viver. 1 Coríntios 2, o apóstolo Paulo fala sobre que Deus escolheu, né, a loucura do Evangelho para nos alcançar, aquilo que para o homem parece loucura, mas Deus ele escolheu isso, Ele nos entregou, né? Nós não somos os mais sábios, os mais entendidos, mas aprove a Deus nos escolher e nos entregar esse conhecimento. No final de Coríntios 2, né, o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, e com a mente de Cristo nós podemos entender as coisas espirituais, as coisas de Deus, as coisas que Deus quer estabelecer para esse novo tempo, nessa caminhada com Jesus Cristo. Que nós não venhamos ser religiosos, mas que venhamos viver a verdadeira religião, que é conhecer a Deus, fazer a vontade dEle e viver. Às vezes, quando a gente fala religioso, a gente não quer dizer um modo pejorativo, um modo ruim, né? Porque
porque muitas vezes o que é ser religioso é só entender das coisas da terra, da tradição, dos costumes, do... Não, mas nós precisamos das coisas do céu. Quando nós entendemos as coisas do céu, nós vivemos religados, nós vivemos ligados em Cristo Jesus, nós vivemos o caminho, a verdade e a vida. E somos libertos, né? Somos transformados, somos curados e podemos ser canais de bênção onde quer que nós estejamos, né? No seu trabalho, aonde quer que Deus tenha te plantado, você é um instrumento dele, você carrega a luz de Cristo Jesus, você brilha, você aparece, sim, e glorifica a Ele, porque Ele é o único digno de ser adorado, ser engrandecido. Tudo somos para Ele, por Ele, para Ele. Quando entendemos os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus através de Jesus Cristo, do seu sangue derramado naquela cruz que nos lavou dos pecados, novamente nos levou a Deus e ao projeto que Deus iniciou. E Deus é fiel, porque o projeto que Ele começou, Ele vai terminar até a volta de Cristo Jesus. É que você possa viver o Evangelho, que você possa realmente caminhar calçando as sandálias do Evangelho da paz e pregando esse Evangelho de cura, das boas novas do reino de Jesus Cristo. É aquele que nos tirou das trevas, nos trouxe, nos transportou para a sua maravilhosa luz, nos fez sacerdotes do seu reino, para que nós pudéssemos anunciá-lo que Ele vive e reina. Ele é o Senhor de todas as coisas, né? Salmo 103:19, que Deus estabeleceu o seu trono nos céus, da onde Ele domina sobre tudo. Toda a minha história, toda a sua história, quando Jesus Cristo entrou, Ele começou a escrever uma nova história, trazer um novo pensamento, uma nova definição de quem você é, levando você a ser quem Deus sonhou que você fosse desde o ventre da sua mãe. A sua história, se ela foi trágica, se ela foi difícil, não importa. Quando Jesus entra, Ele faz com que tudo isso venha glorificar o nome de Deus e venha ser benéfico para você. Pela fé em Jesus Cristo, há uma transformação, há uma cura, há uma justificação e há uma liberdade para você poder dizer não para aquilo que não agrada o Senhor e sim para aquilo que agrada o Senhor e continuar firme, caminhando para o propósito eterno, que é viver o propósito do Senhor nessa terra, olhando para o céu, olhando para Ele, o autor e consumador da sua fé, da sua história, e glorificando Ele em tudo o que você venha fazer. Que os teus pensamentos estejam alinhados aos pensamentos dEle e que os teus caminhos sejam realmente o caminho de Jesus Cristo. Amém? Queria que você, nesse momento, se você entende que há algo que Deus tem, que Deus quer mostrar para você, que você possa realmente desabdicar dos teus pensamentos, do testemunho de homem da terra e pedir: Senhor, eu quero ter o testemunho, eu quero conhecer Jesus Cristo, eu quero ter o testemunho, o conhecimento do céu e viver o teu pensamento para a minha vida e para tudo que eu vier fazer daqui para frente. Então eu queria que você orasse comigo agora, crendo em seu coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, né? E que Ele vive e Ele quem te justifica. A Bíblia diz que quando nós confessamos com a nossa boca e cremos que Ele ressuscitou dos mortos, nós somos salvos. Então vamos orar. Entregue sua vida nesse momento a Ele e peça para Ele que Ele venha fazer com que os seus pensamentos estejam alinhados com o que Ele pensa, conhecendo e vivendo para Ele. Amém? Pai, Senhor, eu coloco diante de Ti essa vida que ouviu sobre essa palavra, que ouviu sobre o Seu Evangelho, segundo a Tua palavra, Senhor. Deus, que os Teus pensamentos venham preencher a vida dessa pessoa que ouve essa mensagem nesse momento e que o Teu Espírito Santo possa visitá-lo, Senhor. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, venha tocar essa vida, venha restaurar e ela possa ser, Deus, alcançada pelo Teu amor, Senhor. Que essa vida, Senhor, que ouve essa mensagem nesse momento, possa, Senhor, colocar em prática a Tua palavra, possa conhecer os Teus pensamentos sobre ela e que ela venha caminhar firme, Senhor, com os olhos em Ti, Jesus, o autor e consumador dessa fé, Senhor, a qual nós professamos em Ti, porque nós cremos que Tu estás vivo, Senhor, morrestes e ressuscitaste, e hoje Tu és o nosso Senhor, o nosso
nosso Salvador, quem nos justifica, quem nos lava e quem nos cura. Senhor, que venham cair, Senhor, toda a opressão, todo o mal, Senhor, que tem tentado contra essa vida, Senhor. E o Teu Espírito Santo possa trazer a liberdade para conhecer-Te mais e permanecer em conhecer-Te, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus os abençoe. Em nome de Jesus, que esse canal continue sendo bênção na sua vida. Boa noite.